O livro de Jó. Capítulo 11. Zofar pergunta: porventura alcançarás os caminhos de Deus? Zofar diz que a esperança dos iníquos desvanecerá como se tivesse morrido. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu, sem que ninguém tenha vergonha. Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que ela é duplamente eficaz. Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a da terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar, ou se recolher, quem o fará tornar para trás? Porque ele conhece os homens vãos e vê a iniquidade, e não terá isso em consideração. Mas o homem vão é falto de entendimento, sim. O homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparaste o teu coração e estendeste as tuas mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula e estarás firme, e não temerás, porque te esquecerás do sofrimento e te lembrarás dele como das águas que já passaram, e a tua vida se levantará mais clara do que o meio-dia, ainda que seja trevas, será como amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança, e buscarás e repousarás seguro, e deitar-te-ás, e ninguém te atemorizará. Muitos suplicarão o teu favor, porém os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será como o expirar da alma. Capítulo 12. Jó diz que a alma de todas as coisas está nas mãos do Senhor, que com os idosos está a sabedoria, e que o Senhor governa em todas as coisas. Então Jó respondeu e disse: certamente que vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior.
E que não sabe tais coisas como essas? Eu sou motivo de riso aos meus amigos. Eu que invoco a Deus, e Ele me responde. O justo e o reto servem de motivo de riso. Tocha desprezível é na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhes põe tudo. Mas pergunta agora aos animais do campo, e cada um deles te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? Em cuja mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura, o ouvido não distinguirá as palavras, como o paladar prova as comidas. Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derruba e não se reedificará, encerra o homem e não se lhe abrirá. Eis que ele retém as águas e se secam, e as solta e transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta o cinto dos reis e ata um pano aos seus lombos. Aos príncipes leva despojados, aos poderosos transtorna. Dos acreditados tira a fala, e dos velhos toma o entendimento. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos violentos. As profundezas das trevas manifesta, e a sombra da morte traz a luz. Multiplica as nações e as faz perecer, espalha as nações e as guia. Tira o coração aos chefes dos povos da terra, e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Capítulo 13. Jó presta testemunho de sua confiança no Senhor e diz: ainda que ele me matasse, nele esperarei, e também ele será a minha salvação. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também, não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me para com Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Quem dera que vos calasseis de todo, pois isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade, e por ele falareis engano, ou fareis acepção da sua pessoa, ou contendereis por Deus. Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse, ou zombareis dele como se zomba de algum homem. Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Porventura, não vos atemorizará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu temor. As vossas memórias são como a cinza, e os vossos baluartes como baluarte de barro. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e que venha sobre mim o que vier. Por que razão tomo eu a minha carne com os meus dentes, e ponho a minha vida na minha mão? Ainda que ele me matasse, nele esperarei.
Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação, porque o hipócrita não virá perante o seu rosto. Ouvi com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já pus em ordem a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, entregaria o Espírito. Duas coisas somente não faças para comigo, então me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de sobre mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei e tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura, quebrantarás a folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco. Por que escreves contra mim amarguras e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões no cepo os meus pés e observas todos os meus caminhos e marcas as solas dos meus pés. Envelhecendo-se ele como a podridão e como a roupa que a traça rói. Capítulo 14. Jó testifica que a vida é curta, que a morte é certa e que a ressurreição é garantida. Ele pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó responde que esperará o chamado do Senhor para sair do sepulcro. O homem nascido da mulher é curto de dias e farto de inquietação. Sai como a flor e logo murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus dias, e tu lhe puseste limite, e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Ainda que envelheça na terra a sua raiz, e morra o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Porém, morrendo o homem, está abatido, e expirando o homem, então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céu, não acordarão, nem se erguerão de seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver. Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chama-me, e eu te responderei, e afeiçoa-te a obra de tuas mãos. Pois agora contas os meus passos, porventura não vigias sobre o meu pecado. A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E, na verdade, caindo a montanha desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando o seu semblante, o despedes.
Os seus filhos estão em honra sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele o perceba, mas a sua carne nele tem dores e a sua alma nele lamenta. Capítulo 15. Ele descreve a inquietação dos iníquos. Eles não acreditam que voltarão das trevas, nem que serão ressuscitados. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura, dará o sábio por resposta conhecimento de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem, e com razões de que nada aproveita. E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua boca te condena e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste gerado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos, e que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura, as consolações de Deus te são pequenas, ou alguma coisa se oculta em ti? Por que te arrebata o teu coração? E por que piscam os teus olhos, para virares contra Deus o teu espírito, e deixares sair tais palavras da tua boca, que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que seja justo? Eis que nos seus santos ele não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que vi te contarei, o que os sábios anunciaram ouvindo de seus pais e não o ocultaram. Somente aos quais cederá a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio é atormentado, e se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que retornará das trevas, mas o que espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo: onde está? Bem sabe que já o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja. Porque estende a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se ensoberbece. Arremete contra ele com a dura cerviz, com as saliências dos seus escudos. Porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura e criou carne gorda nos lombos, e habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém morava, que estavam a ponto de tornar-se montões de ruínas. Não se enriquecerá nem subsistirão os seus bens, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao sopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia ela se consumará, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como as da vide, e deixará cair a sua flor como a da oliveira, porque a congregação dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a maldade e dão à luz a iniquidade,
e o seu ventre prepara enganos. Capítulo 16. Jó fala contra os iníquos que se opõem a ele. Embora até seus amigos zombem dele, ele testifica que sua testemunha está no céu e que seu testemunho está nas alturas. Então respondeu Jó e disse: Tenho ouvido muitas coisas como essas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura, não terão fim essas palavras de vento? Ou o que te irrita para assim responderes? Falaria eu também, como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha. Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça. Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor. Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me eu, qual é o meu alívio? Na verdade, agora me fatigou, tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disso é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu, rangeu os seus dentes contra mim. O meu adversário aguça os seus olhos contra mim. Escancararam a sua boca contra mim. Com desprezo me feriram no queixo, e contra mim se ajuntam todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou, e pegou-me pela cerviz e me despedaçou. Também me pôs por seu alvo. Cercam-me os seus flecheiros, atravessa-me os chins e não me poupa, e o meu fel derrama em terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento. Arremete contra mim como um valente. Cozi pano de saco sobre a minha pele e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, não havendo, porém, violência nas minhas mãos, e sendo pura a minha oração. Ah, terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está minha testemunha no céu, e o meu testemunho nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Porque se passaram poucos anos, e eu seguirei o caminho por onde não retornarei. Capítulo 17. Jó fala da tristeza da morte e da sepultura, no dia em que o corpo retornar ao pó. O meu espírito se vai corrompendo, os meus dias se vão apagando, e tenho perante mim as sepulturas. Porventura, não estão zombadores comigo, e os meus olhos não passam a noite chorando pelas suas provocações. Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque aos seus corações encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. O que lisonjeando fala aos amigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Porém a mim pôs por provérbio dos povos, de modo que já sou uma abominação perante o rosto de cada um. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão com isso, e o inocente se levantará contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade,
Retornai todos vós e vim, porque sábio nenhum acho entre vós. Os meus dias passaram, malograram os meus propósitos, os anseios do meu coração. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu esperar a sepultura, será a minha casa, nas trevas estenderei a minha cama. À corrupção clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Oh, depois estaria agora a minha esperança. Quanto à minha esperança, quem a poderá ver? As barras da sepultura descerão, quando juntamente no pó haverá descanso. Capítulo 18. Bildade explica o estado de condenação dos iníquos que não conhecem a Deus. Então respondeu Bildade o suíta e disse: quando poreis fim às palavras, considerai bem e então falaremos, porque somos considerados como animais e imundos aos vossos olhos. Ó, tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra abandonada por tua causa, e remover-se-ão as rochas do seu lugar. Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os passos do seu poder se estreitarão, e o seu conselho o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o atemorizarão por todos os lados e o farão correr de uma parte para outra, por onde quer que apresse os passos. Será faminto o seu vigor e a destruição está pronta ao seu lado. O primogênito da morte consumirá as costelas da sua pele, consumirá, digo, os seus membros. A sua confiança será arrancada da sua tenda, e isso o fará caminhar para o rei dos terrores. Morará na sua mesma tenda, não lhe ficando nada, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por debaixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e remanescente nenhum dele ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os que estão por vir, e os que vieram antes foram sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Capítulo 19. Jó explica os males que se acometeram sobre ele e testifica: eu sei que vive meu Redentor. Jó profetiza que ressuscitará e que em sua carne verá Deus. Então respondeu Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me humilhastes, vergonha não tendes, contra mim vos endureceis. Embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho entrincheirou e já não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça.
Derrubou-me ele por todos os lados e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como a seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e acamparam ao redor da minha tenda. Pôs meus irmãos longe de mim, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vinha a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei meu criado e ele não me respondeu, suplicando-lhe eu por minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, e eu lhe suplico pelos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, e levantando-me eu falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus, a quem eu verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão e não outro, e por isso as minhas entranhas se consomem dentro de mim. Na verdade, devieis dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da questão se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que haverá um juízo. Capítulo 20. Zofar mostra a condição dos iníquos. Ele diz, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas como de um momento. Então respondeu Zofar, o Namatita, e disse, por isso é que os meus pensamentos me fazem responder, e portanto me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes isto, que foi desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, a saber que o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas como de um momento. Ainda que a sua altivez subisse até o céu e a sua cabeça chegasse até as nuvens, contudo, como o seu próprio esterco, perecerá para sempre. E os que o viam dirão, onde está? Como um sonho ele voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que já o viu não mais o verá, nem olhará mais para ele, o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão os seus bens. Os seus ossos estão cheios do vigor da mocidade, e se deitarão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde e não o deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se transformará nas suas entranhas. Fel de áspide será interiormente. Engoliu riquezas, porém vomitá-las-á, do seu ventre Deus as lançará. Veneno de áspide sorverá, língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá,
e não terá regozijo conforme o poder de sua riqueza, porquanto oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou, porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada riqueza coisa nenhuma reterá, nada lhe sobejará do que coma, pelo que a sua riqueza não durará. Na plenitude da sua abastança estará angustiado, toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Ainda que possa encher o seu ventre, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando estiver comendo. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará. Desembainhada a espada sairá do seu corpo, e resplandecendo virá do seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá, e irá mal com o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. O produto de sua casa será levado, no dia da sua ira todo se dissipará. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio, e da parte de Deus a herança por ele decretada.